como você pode faturar mais produzindo menos peixe. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sou a sua professora de piscicultura. Eu gosto muito de falar de temas que trazem a lucratividade em relação ao efeito da melhor eficiência produtiva dos peixes. Então, se você quer entender o que você precisa fazer, né? O que acontece quando você produz menos peixe aí e como isso vai te ajudar a faturar mais e, além de faturar, ter maior lucratividade, você precisa acompanhar essa live junto comigo, tá? O que significa, né? Você produzir menos peixe? É contraintuitivo para o piscicultor e eu até falei um pouco sobre isso na live de ontem. É contraintuitivo para o piscicultor. Então, a pessoa está lá, está colocando excesso, né? Excesso não, mas está colocando muito peixe dentro do tanque, com o objetivo de, quanto mais peixe coloco, mais peixe vou produzir, mais peixe vou vender. E a questão aqui é, se você tem essa mentalidade, você está ainda com a mentalidade de que você vai vender peixe por unidade. Seria muito bom se fosse assim na piscicultura, e quanto maior a quantidade de peixes que você colocasse lá, você tivesse a maior quantidade de peixes para serem comercializados, independente do peso que esse animal atingisse. Mas não é isso que acontece na prática. E eu estou falando aqui não só para sistemas de produção de peixes em tanques escavados ou tanques com baixa renovação de água. Não, eu estou falando para todo tipo de sistema de produção. Porque se você está acompanhando as lives aqui ao longo dessa semana, você já entendeu que existe um limite para eu produzir peixe dentro de um ambiente. Então, existe um limite. Só que esse limite, ele vai depender do tipo de sistema de produção que você tem, da estrutura que você tem aí na tua piscicultura. Então, se você trabalha com sistemas semi-intensivos, se você trabalha com sistemas intensivos, com recirculação de água, com bioflocos, independente do tipo de sistema que você produz o teu peixe, né, a espécie de peixe que você produz aí na tua piscicultura, ainda assim existe um limite, até mesmo para quem produz peixe em tanque-rede, né? Ainda assim existe um limite. E esse limite de produção não é quantidade de peixes, não é número de peixes, é a quantidade de organismos que tem ali dentro do tanque precisando do oxigênio, que vão respirar aquele oxigênio, ou ainda que vão absorver a amônia, o nitrito que vai ser liberado e produzido ali dentro daquele tanque. Então, se você não entende que o peixe ele vai ser comercializado por peso, né, por tamanho, e continua colocando quantidade de peixes, eu vi em algum lugar que fulano de tal produz 50 quilos por metro cúbico em 50 quilos por metro cúbico em tanques redes, né? Eu vi uma empresa divulgando que é possível produzir 25 quilos de peixe por metro cúbico em sistemas de recirculação de água. Só que você precisa entender que esse limite vai ser em relação ao teu sistema de produção, seja intensivo, seja semi-intensivo, seja altamente intensivo. Essa é a primeira questão. Além disso, a quantidade, esse limite da quantidade de peixes, ele vai depender também, dentro da tua estrutura de sistema de produção, o quanto você está buscando a eficiência. Porque, tanque-rede, vou até comparar aqui, tanque-rede. Uma coisa é eu ter um tanque-rede dentro de um reservatório enorme de água, que eu tenho um fluxo de renovação de água, consequentemente, eu consigo manter a água em boa qualidade ao longo do tempo todo, o dia inteiro, assim. Outra coisa completamente diferente é eu colocar o mesmo tanque-rede, exatamente o mesmo, do mesmo tamanho, com a mesma tampa, exatamente o mesmo, dentro de uma represa de 3 hectares, que eu tenha um volume de renovação de água menor. São condições completamente diferentes.
E se você não entende isso, você não entende que existe um limite de quantidade de quilos de peixes, inclusive eu falei sobre isso ontem, para cada um desses sistemas de produção, mas de estrutura também que você tem ali na tua piscicultura. Então, essa é a primeira questão. Sabendo disso, quando você consegue identificar esse limite da tua estrutura, quando você consegue identificar esse limite do teu sistema de produção, isso faz com que, a partir do momento que você coloca maior quantidade de quilos de peixe, ou querendo tirar maior quantidade de quilos de peixes do que aquele espaço realmente cabe, o que começa a acontecer? Queda de desempenho. Entenda o que é o desempenho que eu falo, né? Queda de ganho de peso, né? Para que a gente produz o peixe? Para fazer com que o peixe ganhe peso, né? Você vende carne para consumo humano. Não pense que quem produz peixe, a não ser a galera do ornamental. Mas quem produz peixe na engorda, produz carne para consumo humano. Então, o objetivo é que você faça o peixe consumir alimento e ganhar peso, consumir ração e ganhar peso. E esse consumir ração e ganhar peso precisa ser num ponto de equilíbrio que você tenha o menor gasto com ração possível, né? Essa é a questão. Porque quando você tiver o menor gasto com ração possível, isso vai fazer com que você tenha a maior lucratividade possível. Então, quando você tem muito peixe, a chance de ter piora na qualidade de água, ter acúmulo de matéria orgânica, ter fitoplâncton. Ah, Soraya só fala de qualidade de água. É porque a qualidade de água é a coisa mais importante que existe para o desempenho, para a lucratividade da piscicultura. É real isso. O dia que isso fica entendido, você passa a estudar sobre água. Entender o quanto isso impacta no teu lucro, na tua rapidez de ciclo de produção, na qualidade do pescado que você está produzindo, impacta demais. Só que precisa buscar essa maneira de fazer correto. Então, você pode colocar muito peixe? Pode, claro que pode. Colocar peixe a mais do que cabe dentro do teu tanque? Pode. Quais algumas das condições que podem fazer com que você coloque mais peixe do que cabe? Quando você está quando você tem tanques para depois fazer classificação. Essa é uma condição. Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho um tanque lá de 1.000 metros quadrados. Vou dar exemplos pequenos aqui para ficar fácil de fazer o cálculo. Tem um tanque lá de 1.000 metros quadrados. Dentro desse tanque de 1.000 metros quadrados cabem 1.000 quilos de peixe, mas eu coloquei 5.000 peixes lá dentro e o peso de abate desses meus peixes é de 1 quilo. Ou seja, se eu for chegar esses peixes todos em 1 quilo, que é o peso de abate, eu teria 5 toneladas, 5.000 quilos. Mas só cabem 1.000 quilos dentro desse meu tanque que eu estou te falando, tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso intensificar usando equipamento, usando aeração, usando tecnologias aí para conseguir chegar esse peixe todo até o peso de abate. Posso, né? Tem limite para isso também, mas posso. Mas a outra questão que eu posso fazer é produzir esse peixe ali dentro daquele tanque até que eu atinja os 1.000 quilos. Então, vai dar em torno de peso médio desses animais de 200 gramas. Né? Então, quando eles atingirem no máximo 200 gramas, eu vou ter que tirar um pouco de peixe e distribuir em outros tanques, que é quando a gente faz uma recria ou quando você tem um berçário. Então, dessa maneira, sim, eu posso utilizar. Inclusive, essa é uma das condições que a gente usa para otimizar a sua área de produção quando você tem 2 ou mais tanques de peixes aí, né? Você consegue acelerar o ciclo de produção fazendo uma recria desse peixe antes. Então, você vai levando ele até um peso, mesmo que não seja até o peso de abate. Quando um dos tanques para frente tiver liberado, você tira daqui e já vai transferindo, isso acelera o processo, né? Então, você consegue fazer mais ciclos no ano, enfim, é o que a gente chama de escalonamento. A gente vai ver bastante sobre isso
no evento Rota da Piscicultura Produtiva. Mas, para você fazer o faturamento de R$125 mil, você precisa não só produzir o peixe, você precisa fazer com que esse peixe chegue ao peso de abate, né? Chegue ao peso de abate. Então, ou você usa essas estratégias de fazer recrias até um determinado ponto e depois ir distribuindo esses peixes em outros tanques para ele chegar até o peso de abate, ou você precisa utilizar tecnologias, né, para conseguir produzir esse peixe até o final do ciclo de abate. E aí vale a pena aqui a gente considerar a avaliação econômica e financeira aí, né, da implantação de sistemas mais intensivos, visto que a gente tem maior custo de produção com uso de energia elétrica mesmo, aquisição dos equipamentos, várias questões aí que podem ser utilizadas. Agora, o que é que vale mais, né? Eu trabalhar com alta densidade ou com baixa densidade. E é esse o ponto que eu quero mostrar para você. Eu trouxe, inclusive, né, alguns dados aqui que mostram, por exemplo, que quando eu trabalho, deixa eu pegar aqui ó, a minha tabela. Então, ó, vou trazer os dados aqui para vocês. Então, ó, imagine assim, ó, eu tenho lá um sistema de produção e eu vou trabalhar com uma biomassa. Eu vou pegar só um minutinho aí, gente, que eu vou pegar uma calculadora, que sem calculadora ficou complicado. Eu gosto de fazer a conta aqui para vocês, ó, na hora mesmo. Estou com a planilha aqui, mas eu gosto de fazer a conta na hora. Depois. Então, ó, vamos dizer que eu tenha lá uma biomassa, né? Uma quantidade de peixes. Vou trabalhar com uma densidade de peixes de... aqui. 1,5 kg de peixe por metro quadrado, tá? Então, tem lá um tanque onde você tem a possibilidade de trabalhar com uma biomassa com uma densidade de 1,5 kg de peixe por metro quadrado. De acordo com o tipo de sistema de produção que você tem, de acordo com a estrutura que você tem, você consegue produzir lá 1,5 kg de peixe por metro quadrado. Isso aqui é situação real de alunos nossos aqui da minha empresa que a gente fez análise, tá? Então, essa pessoa, ela tinha lá 1,5 kg de peixe por metro quadrado, e aí com 1,5 kg de peixe por metro quadrado, ele tinha uma conversão alimentar, lá vou eu com minha caneta na mão, que eu gosto de falar escrevendo, né? Ele tinha uma conversão alimentar de 2,14. Para você que sabe o que é a conversão alimentar, sabe que não é uma conversão alimentar boa, mas era a conversão alimentar que tinha nessa piscicultura. E aí ele estava tendo lá uma produção de 45 toneladas de peixe por ano, 45 toneladas de peixe por ano, e ele tinha um lucro de mil reais por hectare por safra, tá? R$1.000 por hectare por safra. Beleza. Nessa mesma piscicultura, na mesma situação, no mesmo tanque, no mesmo tudo, na mesma estrutura que ele tinha, mesmo peixe, mesmo tudo, tá? Se ele conseguisse fazer uma densidade, olha isso, gente, uma densidade menor, 10% a menos. 10% a menos de densidade significa ele sair para uma densidade de 1,5 kg de peixe por metro quadrado para uma densidade de 1,350 kg por metro quadrado. Ou seja, então ele tinha, né, ele colocava lá numa densidade, né, a densidade que eu estou falando, ao invés de 1,5 kg, colocava numa densidade de 1,350 kg por metro quadrado. Isso proporcionou, gente, olha o quanto isso impacta, tá? Isso proporcionou que ele tivesse uma melhora da conversão alimentar em 5%. Teve melhora de 5% da conversão alimentar dele. Essa melhora de 5% da conversão alimentar saiu de uma conversão alimentar de 2,14
que era que ele tinha antes, com aquela densidade, para 2,04 de conversão alimentar. E aí ele teve uma queda de produção. Então, ele produzia 45 toneladas, quando ele tinha 1 quilo de peixe por metro, 1,5 kg de peixe por metro quadrado, e ele passa a ter 40.500 quilos. Então, ele passa a produzir 4.500 quilos a menos de peixe. No mesmo tanque, no mesmo espaço, trabalhando com densidade menor, só que isso impactou numa conversão alimentar 5% melhor para ele. Sabe o que acontece com o lucro dessa piscicultura? Ele é multiplicado por 4. Então, esse piscicultor que tinha R$1.000 de lucro por hectare, ele passa a ter R$4.000 de lucro por hectare e por safra. São vários hectares lá que ele tem na piscicultura dele. Tá? Então, olha o quanto isso impacta por conta de redução de densidade de peixes. Ele produz menos quilos de peixe. Você percebe isso? Ele coloca menos peixe, ele produz menos quilos de peixe e ele passa a ter um lucro 4 vezes maior. Alguém tem ideia do porquê é que isso acontece? Alguém que está aqui assistindo tem ideia do porquê que isso acontece? Quem está aqui assistindo? Deixa eu ver se tem alguém que responde para mim. Alguém tem ideia do porquê é que isso pode acontecer? Eu tenho menos peixe, menos densidade, eu tenho uma conversão alimentar menor com isso, né? Consequentemente, e aumento o lucro em 4 vezes. Ele passa de R$1.000 para R$4.000 de lucro por hectare. Ó, o J. Moura falou aqui, não tem. Não tem. Olha só, gente, quando eu faço a redução da quantidade de peixes ou da densidade de peixes que a gente coloca dentro do tanque, e essa redução da densidade, inclusive pensando em ou estar dentro da capacidade de suporte, ou às vezes até abaixo da capacidade de suporte. Só que isso faz com que você tenha uma melhora da qualidade de água. Mas o que a melhora da qualidade de água tem a ver com menor quantidade de peixes? O Luiz Moraes está falando aqui, ó, ganho de peso em menos tempo devido ao ganho de espaço. Essa é uma possibilidade, mas esse caso especificamente aqui, Luiz, não é isso que traz esse resultado, né? Eu ter menor quantidade de peixes faz com que eu tenha melhor qualidade de água. Se eu tenho melhor qualidade de água, eu tenho o peixe de maneira mais... eu tenho o peixe vivendo melhor. A gente chama dentro da zootecnia, né? Ele está dentro da zona de conforto dele. Olha lá, o Adriano, melhora da qualidade de água. O peixe fica dentro da zona de conforto dele. Quando o peixe está dentro da zona de conforto dele em relação ao oxigênio, como o Lima está falando, que pode ser uma das coisas, quando eu tenho menor quantidade de matéria orgânica, aumentou a qualidade de água. Carlos Pedrosa, aluno da piscicultura de alta performance. Aluno piscicultura de alta performance é 10 aqui, ó. Isso mesmo. Quando eu tenho menor quantidade de peixes, eu tenho a possibilidade de colocar de ter menos acúmulo de matéria orgânica. Quando eu tenho menor quantidade de peixes, eu tenho menor produção de compostos nitrogenados dentro do tanque. Tem várias questões aqui.
Várias. A gente pode ficar aqui, ó, citando um monte de questões. E isso faz com que o peixe aproveite melhor a ração. Impacta na redução da conversão alimentar. Então, se você tem a redução da conversão alimentar, você tem um impacto na sua lucratividade. Para que é que você vai querer ficar produzindo um monte de peixe? Então, o peixe está entupetado dentro do teu tanque, mas está comendo com o teu lucro. Porque quando o peixe está comendo o teu lucro, não justifica você ficar produzindo. Para que vai produzir 45 mil quilos de peixe, se com 40 mil quilos de peixe você tem mais lucro? Nesse exemplo que eu estou te dando. Olha esse outro exemplo. Tem um outro exemplo aqui, gente. Quando a gente tem uma conversão alimentar melhor, né, em 5% a menos. 5% a menos de conversão alimentar. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. 5% a menos de conversão alimentar. E continuando trabalhando com 1 quilo e... Ah, não, aqui, ó, outra situação. Ó. Isso, esse mesmo aqui, ó. Continuei trabalhando com a meu 1,5 kg de peixe por metro quadrado. Posso continuar trabalhando com o meu 1,5 kg de peixe por metro quadrado. Mas se eu encontrar uma maneira de conseguir melhorar a conversão alimentar em 5%, que é sair de 2,14 para 2,04, ele passa a ter um lucro de 14 mil reais por hectare, trabalhando com a mesma densidade. É claro que é mais complexo eu manter a densidade, é mais complexo eu manter a densidade e melhorar a conversão alimentar. É mais complexo, mas é possível. E percebam que nem é uma melhora gigantesca de conversão alimentar. De 2,14 para 2,04. Nem é tão melhor assim. É possível. Você sai de um lucro de R$1.000 para 14 mil reais por hectare. Não é um super desempenho? Só que quando eu falo que é melhor trabalhar com baixas densidades, principalmente para quem está iniciando, principalmente para quem ainda não sabe sobre qualidade de água, é a possibilidade que você tem de produzir peixe já tendo lucro logo nos primeiros ciclos de produção que você faz. Com pouco risco, quando você trabalha com menor densidade, você inclusive tem menos risco de mortalidade, de doenças, de patógenos. Então, isso traz muitos benefícios, mas muitos benefícios mesmo para a piscicultura. Então, produzir peixe com baixa densidade é uma oportunidade demais. É uma oportunidade para você aprender sem gastar, sem o risco de perder dinheiro. Porque para eu trabalhar com uma densidade de 1,5 kg de peixe por metro quadrado, dependendo da situação que eu tenho, estrutura, sistema de produção, é arriscado, inclusive. É arriscado. Do meio do ciclo para frente, do 70% do ciclo para frente, é arriscado. Você corre risco de perder peixe, morrer peixe, doença de peixe. Chegar no momento que você não sabe mais o que fazer. E eu vejo isso todos os dias de gente querendo colocar peixe demais. Bota na tua cabeça essa premissa. Você vai vender peixe por unidade? Você vai vender peixe unitariamente? Não, você vai vender peixe por quilo. Além disso, outra coisa que você precisa botar na tua cabeça. É mais importante para você produzir maior quantidade de peixes
ou ter mais lucro? O psicultor, ele tinha que fazer, sabe o quê? Ele tinha que querer se orgulhar de dizer, a minha conversão alimentar é 1,4. Isso é motivo de orgulho. Não dizer assim, ó, eu produzo 50 toneladas de peixe. Cara, 50 toneladas de peixe pode ser peixe que está empacado ali com 700 gramas, você não vai conseguir vender. Inclusive, não vai ter lucro. Isso é que tem que ser motivo de orgulho para o psicultor. Querer dizer que a minha conversão alimentar é 1,4, 1,3, 1,5. Isso é motivo de orgulho, né? Não dizer produzo mais peixe, produzo menos peixe. Isso não quer dizer nada. É querer ter lucro maiores, lucros 10%, do lucro 20%, lucro 30% maior do que o que você está tendo hoje, trabalhando com alta densidade de peixes. Todos os piscicultores que têm sucesso, eles trabalham com densidades de peixes sobrando da capacidade de suporte ou atendendo capacidade de suporte, buscando fazer estratégias de manejo que auxiliem ele chegar até o peso de abate dos animais, na fase final ali do ciclo de produção, né? Para pequenos piscicultores, inclusive, é uma estratégia muito legal, por quê? Porque você vai fazendo retiradas ao longo do sistema de produção, né? Então, ok, mas você tem que estar ali com um mínimo de planejamento. Caso contrário, vai impactar. Vai impactar. Ó, conversão de 2,04 está longe de ser o ideal, não é, Carlos? Está longe de ser o ideal e ainda assim é possível ter lucro. Então, para vocês verem que é possível ter lucratividade mesmo com conversão alimentar. É ruim. Sem falar no mercado mais fácil quando você tem o peixe atingindo ali o peso ideal de abate, né? Ó, o Moacir faz a produção dele e vende de 300 a 400 gramas. Moacir, inclusive, quem tem esse mercado, que consegue vender o peixe com esse peso, tá no céu, porque consegue ter conversão alimentar muito baixa, né? Muito baixa aí, até esse peso de abate, até esse peso aí, né, de comercialização. Mas é claro que sem estratégia não é possível nem mesmo com esse peso aí, tem que ter estratégia. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Se tiver de pergunta, aqui eu vou trazendo para vocês. Porque aumenta, o Lima Feitosa falou, porque aumenta o oxigênio, aumenta o peixe. Não obrigatoriamente, mas a gente, na verdade, quando eu coloco menos peixe, né, Lima? Não é que eu aumento o oxigênio, eu tenho menos consumo de oxigênio, né? Sim, mas o principal motivo nem é só o oxigênio, são outros fatores aí, né? Como eu falei, matéria orgânica, compostos nitrogenados, né? Tem vários fatores ali, tá? O Luiz Moraes falou em menos tempo e diminuir o ciclo de produção, diminuir o intervalo de produção ali, né? Esse ciclo, esse período em que você está alimentando esse peixe ou engordando esse peixe, faz com que você consiga ter mais ciclos de produção por ano. Darley Tavares, qual a fórmula da conversão alimentar? Conversão alimentar é a quantidade de ração. Por que multiplica por 4? Eu não entendi, Darley Tavares, a sua pergunta. Tá, gente? Então é isso. A gente precisa entender que na piscicultura a gente precisa buscar menos densidade do que o teu sistema suporta, né? É claro que se o teu sistema suporta lá 9 quilos de peixe por metro quadrado, tá maravilhoso. Só não vale você trabalhar com
10, 12, 15, 20 quilos de peixe por metro quadrado, para quem trabalha com sistemas intensivos, né? Como a gente aqui trabalha só com sistemas semi-intensivos, sistema tradicional mesmo de produção de peixe em viveiro escavado, a gente vai ter densidades de peixe como? De 500 gramas até 1,2 kg, 1,5 kg quando usa um sistema de aeração. Não vai fugir disso. E para quem acha que vai fugir disso, está muito equivocado. Não achem que colocar o peixe no tanque-rede faz produzir mais peixe se você não colocar o tanque-rede no lugar correto. Não ache que criar peixe em caixa d'água, se você não tiver equipamentos, vai te proporcionar produzir mais do que 1 quilo de peixe por metro quadrado. Não ache que sistemas de produção de peixes em tanques elevados vai te proporcionar produzir peixe em grandes densidades, se você não utilizar tecnologia e equipamentos que façam isso. E aí, o que precisa ser colocado na balança é o quê? Qual é o teu custo de produção? Custo com equipamento, com compra de tanque, com manutenção de equipamento, com energia elétrica. O quanto vale a pena você ter um custo de produção maior para quem vai para o sistema intensivo para produzir mais peixe? Se você está entrando na piscicultura com o objetivo de lucro, faça essa avaliação financeira antes. Eu até tenho aqui um exemplo que eu mostrei ontem, né? Numa mesma piscicultura que trabalhou com densidade de peixes menor, tá? Densidade de peixes menor, teve um lucro, ó, densidade de peixes menor. Densidade de peixes era 1,5 kg de peixe por metro quadrado, passou a ter 700 gramas de peixe por metro quadrado sem aerador, tá? Sem aerador. Teve uma conversão alimentar de 1,7, e ao invés de ter um lucro de R$1.000 por hectare, passou a ter um lucro de R$2.300 por hectare. Porque o custo de produção reduz muito. Então, o que é mais importante para você? É produzir peixe ou é ter lucro produzindo peixe? Eu e os meus alunos já escolhemos o que a gente quer fazer. Eu espero que você já tenha tomado a sua decisão, tá? Tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau!